Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui só para responder uma pergunta de uma pessoa inscrita no canal que diz assim: eu já vi muitos vídeos de pessoas que publicaram dizendo que receberam visões de Deus, os vídeos mais postados e falando de terremoto e tsunami no Brasil e no mundo. Existem pessoas que recebem estas visões? Gostaria que você falasse sobre isso. Um abraço. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora porque isso é muito importante. Eu não quero, de forma nenhuma, dizer que as pessoas que estão postando esses vídeos são mentirosas ou não são de Deus. Eu não quero, de forma nenhuma, chatear, magoar e desrespeitar essas pessoas. Tá bom? Quando eu vejo esses vídeos chegando, seja pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, de pessoas chorando, dizendo que tiveram uma visão, que acordaram de madrugada, Deus levantou elas de madrugada, elas estavam orando e aí um anjo avisou que vai acontecer um tsunami, que vai ter terremoto, que vai ter isso, que vai ter aquilo, dizendo que Jesus está voltando, que a gente tem que colocar a casa em ordem e tal e tal. O que eu penso sobre isso? Primeira coisa, não me preocupo nem um pouco, porque quando eu abro a Bíblia Sagrada, eu percebo que existe uma promessa da volta de Jesus, não é de hoje, não é de ontem. É há mais de 2000 anos que existe essa promessa. Mas não existe uma data estabelecida. Também não está escrito ali que a minha preocupação vai adiantar ou atrasar a vinda de Jesus. Então não há por que eu me preocupar. Sabe por quê? Porque eu estou seguro da minha salvação. Não porque eu sou bom ou porque eu fiz alguma coisa, não. É porque Jesus, com o sangue que ele derramou na cruz, ele comprou e pagou pela minha salvação. Então, se ele voltar amanhã ou daqui a 100 anos, eu não tenho que me preocupar. E se não for para eu pôr a minha vida em ordem, com base em tudo que está escrito na Bíblia Sagrada há mais de 2000 anos, não vai ser por uma revelação do profeta ou da profetisa do século XXI que eu vou colocar a minha casa em ordem. Agora, a pergunta da pessoa que está inscrita no canal: essas pessoas têm visões? Eu tenho minhas dúvidas. Sabe por quê? Primeiro, eu não conheço a vida que essas pessoas têm com Deus. Eu só conheço o vídeo que elas colocaram na internet. Que, aliás, elas tiveram bastante sangue frio para ter um momento de revelação e gravar isso e tal. Eu fico meio preocupado com essas coisas. Sabe por quê? Eu vejo que essas coisas podem muito bem acontecer no emocionalismo. E todos nós estamos suscetíveis a isso. Em determinado momento da emoção, em determinado momento da confusão de sentimentos dentro de nós, nós podemos acabar falando coisas que Deus não falou. Nós interpretamos, às vezes, sentimentos que, às vezes, estão diferentes daquilo que Deus está dizendo. Porque a palavra dele diz que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto mais do que todas as coisas. E no meio dessas visões, como eu disse, tem muitas pessoas inocentes. Agora, tem também aquelas pessoas que querem parecer mais espirituais que todo mundo. E eles já começam enfatizando a oração das 3 da manhã, como se a oração do meio-dia fosse mais fraca do que a das 3 da manhã. E, na minha opinião, isso não procede. Eu acho que o que atribui poder à oração é o Deus a quem oramos e a sinceridade do coração. Isso pode ser às 3 da manhã, às 3 da tarde, ao meio-dia, a qualquer hora. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele não disse que hora que nós deveríamos orar. Mas Jesus acordava de madrugada e ia para orar. Tá, mas Jesus não tinha que pegar o metrô às 4h30 da manhã. Como é que faz o trabalhador que precisa pegar um trem às 5? Não é tudo que Jesus fez que eu tenho que imitar, porque o contexto cultural em que Jesus viveu é outro, totalmente diferente do contexto que nós vivemos hoje. Tem pessoas que têm essa capacidade de poder imitar direitinho, mas tem outros que são trabalhadores que vão ter que imitar Jesus em outras coisas. No caráter, na bondade, na obediência a Deus. E eu creio que isso é o suficiente. Então, a minha opinião é que nós não devemos ficar atemorizados nem assustados. Agora, se a gente não está com a casa em ordem, aí é bom que a gente coloque, né? Porque a qualquer momento ele pode voltar. Ele disse que viria como um ladrão. O ladrão não deixa um bilhetinho dizendo: olha, vou passar às 5 da tarde aí, tá bom? Só em filme isso, né? Mas enfim, que a gente não gaste muitas energias
se preocupando com coisas que não têm muito fundamento. E se for para a gente se preocupar com alguma coisa, que a gente se preocupe em cumprir aquilo que está na palavra de Deus, a qual todos nós temos o acesso. Que Deus te abençoe.